momento tudo flui suavemente como um riacho suave no outro. Somos arrastados para redemoinhos de estresse, caos e incerteza. Honestamente, essa é a própria natureza do crescimento. Uma série de desafios imprevistos que nos forçam a enfrentar coisas para as quais nunca estivemos preparados. Mas em meio a essas tempestades, existe uma maneira de manter nossa mente estável. Existe uma maneira de nos treinar ou permanecer calmos. Não importa o que aconteça ao nosso redor. A resposta é sim. A calma não é algo distante ou exclusivo de sábios e indivíduos extraordinários. É uma habilidade, um hábito que pode ser cultivado diariamente. E tudo começa com o domínio de nossas próprias mentes. Como Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O estoicismo nos ensina que a tranquilidade não vem do controle do mundo externo, mas do domínio de nossa resposta a ele. Nesta jornada, exploraremos maneiras práticas de treinar nossas mentes para manter a compostura mesmo nas situações mais caóticas, porque no final das contas, a vida não se trata de desviar de bolas curvas inesperadas, mas de aprender a arte de abraçar. Tentando controlar sua mente ou deixar que ela controle você, sua mente já se sentiu como um inimigo. Você já sentiu como se sua própria mente estivesse trabalhando contra você? Pensamentos indesejados invadem sua cabeça, emoções negativas explodem além do seu controle, e então você age de maneiras das quais se arrepende mais tarde. Isso não é incomum. A mente humana é uma entidade complexa, facilmente arrastada por emoções imediatas, como ansiedade, medo, raiva ou decepção. Mas a questão crucial é: você controla sua mente ou ela controla você? Imagine que você está em uma festa, desfrutando de um ambiente tranquilo e confortável. Noite. Você está envolvido em uma conversa agradável com alguns amigos, quando de repente alguém faz um comentário negativo sobre você, na frente de todos um comentário áspero, uma crítica não intencional ou deliberada. Se sua mente não estiver treinada, o que acontecerá? Uma onda de ofensa surge instantaneamente, seu batimento cardíaco acelera e sua autoestima é atingida. Você sente a necessidade de reagir imediatamente para retaliar, para se defender, ou até mesmo para sair da festa com raiva. Mas pare por um momento, é realmente você, ou é apenas uma reação impulsiva de sua mente, quando o épico ferido Tetus, um filósofo estoico, disse uma vez que sofremos não pelos eventos em nossas vidas, mas pelo nosso julgamento sobre eles. Suas palavras servem como um chamado para despertar. É como interpretamos um evento que determina nossas emoções, não o evento em si. Se você perceber esse comentário negativo como um insulto, você se sentirá magoado. Se você ouvir como apenas mais uma opinião subjetiva, ele passará sem deixar rastros em sua mente. O estoicismo não nos ensina a suprimir nossas emoções, mas a dominá-las. O controle não significa se forçar a não sentir raiva ou dor, mas sim não sentir, permitindo que essas emoções ditem suas ações quando confrontado com negatividade. Um praticante estoico faz uma pausa, observando suas reações internas como um estranho. Eles reconhecem a raiva crescente. Reconheça o sentimento de mágoa, mas não haja de acordo. Vamos voltar ao cenário da festa, em vez de deixar a raiva controlar você. Você pode escolher uma resposta diferente. Respire fundo. Faça uma pausa antes de reagir. Olhe diretamente para a pessoa que o criticou, não com um olhar desafiador, mas com calma. Você entende que as palavras dela não têm poder sobre o seu valor, a menos que você permita que eles o façam. Você pode responder gentilmente ou até mesmo apenas sorrir e deixar para lá, porque você sabe que sua reação é o que realmente importa, não as palavras de outra pessoa. Essa abordagem não apenas ajuda você a evitar consequências negativas de reações impulsivas, mas também faz com que os outros reflitam sobre suas próprias ações. Quando alguém o provoca, mas não recebe a reação esperada,
Eles ficam mais perturbados do que você. Eles antecipam a resistência à raiva, mas o que eles obtêm em vez disso é um silêncio sereno, que é o poder de dominar. Sua própria mente treinando sua mente no estoicismo não é uma jornada fácil. Requer prática contínua, começando com pequenas situações na vida diária. Quando você encontra um motorista imprudente na estrada, você pode reagir com frustração, ou pode se lembrar de que não pode controlar os outros, apenas suas próprias reações quando alguém diz algo doloroso. Você pode deixar as emoções negativas tomarem conta, ou pode se lembrar de que as palavras deles não o definem. Controlar sua mente não significa ficar sem emoção. Pelo contrário, permite você para viver uma vida mais livre, menos sobrecarregado por reações impulsivas. Isso lhe dá o poder de escolher como você se sente, como você responde e, mais importante, como você vive. Porque no final, se você não controlar sua mente, ela certamente controlará vocês dois. A raiva não resolve problemas. A raiva é uma reação humana natural. Mas quando permitimos que ela assuma o controle, perdemos a capacidade de pensar com clareza e agir com sabedoria. Nesses momentos, pode parecer que estamos recuperando o controle gritando, resistindo ou descontando nossa frustração nos outros. No entanto, na realidade, a raiva raramente nos ajuda a resolver problemas, mas só coloca mais lenha na fogueira, piorando a situação. Imagine que você está dirigindo em uma rodovia movimentada uma manhã. Você está mantendo uma velocidade constante quando de repente outro carro corta na sua frente sem nenhum aviso. Seu coração dispara e uma onda de raiva surge instantaneamente. Um sentimento de injustiça e ofensa inunda sua mente. Se você não controlar isso, você pode pisar fundo no acelerador para perseguir o carro, buzinar alto ou até gritar dentro do veículo, embora ninguém possa ouvi-lo. Mas pare um momento e pergunte a si mesmo: essa será sua reação? Melhore a situação se você se deixar consumir pela raiva. O que pode acontecer? Você pode causar um acidente, se colocar em um confronto perigoso. E o mais importante, você perde a calma que você poderia ter escolhido manter de acordo com o estoicismo. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar absolutamente nossas próprias reações. Épicos disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esta é a chave para controlar a raiva. Quando alguém faz algo que te chateia, em vez de reagir imediatamente, faça uma pausa, respire fundo e pergunte a si mesmo se isso realmente vale a pena perder minha paz por isso. Se a resposta for não, então essa raiva não merece sua atenção. A raiva não é inimiga, é um sinal. Sinaliza que algo está errado, que nos sentimos magoados, desrespeitados ou tratados injustamente, mas em vez de usá-la como desculpa para explodir, devemos vê-la como um lembrete para identificar o problema real. Quando alguém te machuca, você precisa atacar imediatamente ou deve refletir sobre por que as ações deles o afetaram tanto ao enfrentar a injustiça? Gritar mudar a situação? Ou você deveria encontrar uma abordagem mais inteligente para proteger seus direitos? Não importa o quão caótico o mundo seja, ou o quão irracionais as pessoas possam ser. Seu verdadeiro poder está em como você responde. Alguém pode tentar ofendê-lo, mas você tem o poder de não deixar que isso perturbe sua paz interior. Há um equívoco comum de que ficar em silêncio ou não reagir imediatamente é um sinal de fraqueza. Na realidade, o oposto é verdadeiro. Controlar a raiva requer um alto nível de disciplina e maestria interior. A pessoa que perde seu temperamento, o mais rápido é frequentemente aquele que tem menos controle. Por outro lado, aquele que pode ficar no meio de uma tempestade observando sem ser levado é o mais forte, e isso nos leva a uma verdade mais profunda. Calma não é fraqueza, é força. Mas por que o que torna o silêncio uma arma mais poderosa do que quaisquer palavras? A resposta fará você refletir. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. 3. Calma não é fraqueza, é força.
A sociedade parece assumir que aqueles que são barulhentos fisicamente fortes ou prontos para confrontar os outros são aqueles com poder real nas reuniões. O orador mais alto é frequentemente percebido como o mais influente nas discussões. A pessoa mais irritada parece ser a vencedora. Mas se você olhar mais profundamente, verá uma realidade diferente. A verdadeira força está no autocontrole, não em explosões. A pessoa que consegue manter a calma, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, não é apenas forte, mas também dona de si mesma. Quando alguém levanta a voz para você, a reação humana natural é retaliar. Você pode se sentir ameaçado, insultado e quer responder imediatamente, mas reserve um momento para se perguntar se essa reação ajuda você a vencer. Na maioria dos casos, ela só o coloca em desvantagem, transformando você em um fantoche de emoções. A raiva da outra pessoa controla você, fazendo você perder clareza e transformar a conversa em um confronto sem fim. Uma pessoa verdadeiramente forte entende que a calma não é passividade ou rendição, mas uma estratégia deliberada. Manter a compostura significa que você não permite que outros manipulem suas emoções ou deixe que as circunstâncias externas ditem seu estado interior. É isso. Calma que lhe dá o maior poder, a capacidade de se controlar. Imagine que você está em uma reunião importante, um colega insatisfeito ou querendo dominá-lo. De repente refuta sua opinião em um tom áspero. A sala inteira fica em silêncio. Todos os olhos se voltam para você, esperando para ver como você reagirá. Neste momento, você tem duas escolhas. Primeiro, retaliar imediatamente defendendo sua opinião com o mesmo tom áspero, transformando a discussão em um confronto pessoal. Segundo, mantenha a calma, observe a outra pessoa. Reação. Respire fundo e responda de maneira composta, mas firme. Se você escolher a primeira opção, a reunião provavelmente ficará mais tensa, com todos sendo arrastados para o conflito em vez de buscar soluções. Mas se você escolher a segunda opção, ganhará o respeito de toda a sala. Sua compostura não apenas neutraliza o ataque, mas também permite que você responda de maneira mais convincente e racional. Mahatma Gandhi é o exemplo mais vívido do poder da calma e da persistência ao enfrentar o governo severo do Império Britânico. Em vez de recorrendo à violência, ele seguiu os princípios da não-violência, ahimsa, e da insistência satyagraha na verdade. Sob sua liderança, milhões de indianos participaram de protestos pacíficos, marchas e desobediência civil. Um dos eventos mais notáveis foi a Marcha do Sal de 1930, quando Gandhi liderou um grupo de pessoas em uma caminhada de 380 quilômetros para protestar contra o imposto britânico sobre o sal. Eles estavam desarmados, não incitaram a violência, simplesmente caminharam. No entanto, essa ação, aparentemente fraca, abalou os próprios alicerces do Império Britânico. Seus opressores recorreram à violência, mas Gandhi e seus seguidores permaneceram compostos, ganhando admiração mundial. Ele provou que o verdadeiro poder não está na força bruta, mas na capacidade de se controlar e permanecer firme na retidão. A verdade é que aqueles que perdem a paciência facilmente não são tão fortes quanto pensam. Aqueles que gritam, ameaçam ou reagem exageradamente estão, na verdade, expondo sua própria fraqueza, uma falta de autocontrole. Eles não conseguem dominar suas próprias emoções, então tentam dominar os outros por meio da agressão. Mas se você não reagir como eles esperam, eles perdem a paciência. Vantagem. Quando você controla suas reações, você não apenas desarma seu oponente, mas também afirma uma verdade importante. Você é o responsável pela situação. Não eles. Permanecer calmo em situações difíceis não é apenas uma habilidade, é um reflexo de dignidade. Mostra que você não se deixa arrastar por emoções negativas ou permite que qualquer outra pessoa dite seu humor. Uma pessoa verdadeiramente forte
Não precisa gritar para provar a si mesma. Ela não precisa afirmar poder por meio da agressão. Ela entende que a maior força está no autocontrole. E uma vez que você domina, ninguém pode te manipular. A verdadeira força não vem do que acontece do lado de fora. Ela vem de dentro. E quando você permanece calmo, você já venceu. Antes mesmo da batalha começar, a vida é injusta. Mas isso não importa, talvez você já tenha se sentido assim antes. Você trabalha duro. Coloque seu coração e alma em um projeto. Mas a pessoa que é promovida é um colega que se esforça menos que você. Ou você sempre trata os outros bem, mas eles traem sua confiança. A injustiça é uma parte inevitável da vida. E se deixarmos que isso nos machuque, ficaremos para sempre presos em um ciclo de ressentimento e decepção. O estoicismo nos ensina uma lição importante. Você não pode mudar o mundo como quiser, mas pode mudar a maneira como reage a ele. Em vez de sofrer por coisas além do seu controle, concentre-se na única coisa que você pode dominar. Se você realmente entender isso, não verá mais a injustiça da vida como um fardo. Você a verá apenas como uma realidade objetiva, assim como a chuva ou o sol. Você não pode mudá-lo, mas pode decidir o que fazer. Próximo. Imagine acordar um dia e perceber que você não tem braços nem pernas. O que você faria? Desistiria ou continuaria seguindo em frente? Nick Vui não. Precisa imaginar isso porque é a sua realidade. Nascido com a rara síndrome de tetra-amélia, ele não tem membros, algo que a maioria das pessoas consideraria um infortúnio final. A infância de Nick foi cheia de lutas, insegurança, desespero e desamparo. Em um ponto ele quis acabar com sua vida, mas então ele percebeu uma verdade profunda. Se ele não pudesse mudar seu destino, ele mudaria a forma como o encararia. De ser incapaz de cuidar de si mesmo, Nick aprendeu a escovar os dentes, escrever, nadar e até jogar futebol com seu pequeno torso. Ele não apenas encontrou uma maneira de viver de forma independente, mas também se tornou um palestrante inspirador que tocou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Nick não tem braços ou pernas, mas possui uma força que muitas pessoas saudáveis não têm, um espírito indomável. Ele é um testamento vivo da filosofia do estoicismo. Não podemos controlar nossas circunstâncias, mas sempre podemos nos controlar. Esta é a essência do estoicismo. Não podemos mudar a realidade, mas nós podemos escolher como reagir a isso. Imagine estar no meio de uma tempestade. Você pode amaldiçoar o céu pelo vento e chuva. Ou você pode encontrar abrigo e usar esse tempo para refletir e crescer. Uma pessoa que vive em ressentimento sempre será uma vítima de suas circunstâncias. Uma pessoa que entende o estoicismo não permitirá que fatores externos a derrotem. Então, como podemos aplicar essa mentalidade em nossas vidas? Lembre-se, toda vez que você se sentir tratado injustamente, pergunte a si mesmo: ficar com raiva ou reclamar mudará a situação? Se a resposta for não, então você está desperdiçando seu tempo e energia em algo sem sentido. Em vez disso, concentre-se no que você pode controlar, melhorando suas habilidades, dominando suas emoções e continuando a seguir em frente. A realidade é que a vida nem sempre é justa, mas isso não importa. O que importa é como você responde. Você deixará a injustiça quebrá-lo ou a usará para se tornar mais forte? Antes de passarmos para o próximo, posso lhe pedir um pequeno favor? Se você está gostando do que aprendeu até agora e está sorrindo agora, por favor, clique no botão curtir. E, ei, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Por quê? Porque quando você gosta e inscreva-se, você está dizendo ao YouTube: ei, este conteúdo é ótimo e ajuda a espalhar essa energia positiva para mais pessoas que podem precisar de um pequeno impulso, assim como você. Então, vamos compartilhar a alegria e garantir que mais pessoas possam se juntar a nós nessa jornada de autoaperfeiçoamento e positividade. Agora, pense em uma situação recente em que você perdeu o controle.
Talvez alguém o tenha insultado, ou um dia ruim o fez explodir de raiva. Você acha que realmente perdeu o controle, ou foi uma escolha? Vamos explorar isso na próxima sessão. Perder o controle é uma escolha. A maioria de nós acredita que as emoções são ditadas por circunstâncias externas, pela forma como os outros nos tratam, por situações inesperadas que surgem. Mas se você examinar isso cuidadosamente, perceberá que não perdemos o controle por causa dos outros. Perdemos o controle porque escolhemos imaginar uma situação familiar. Você está na fila do caixa de um supermercado à sua frente. Alguém corta a fila descaradamente. Você sente uma onda de raiva. Seu coração dispara. Suas mãos se fecham. Uma parte de você quer protestar imediatamente, mas então você se lembra de um princípio importante de estoicismo. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar como reage. Você tem duas opções: deixar a raiva controlar você ou permanecer calmo e agir com dignidade. Épicos, um dos grandes filósofos estoicos, disse uma vez: lembre-se de que não basta ser atingido ou insultado para ser prejudicado. Você deve acreditar que está sendo prejudicado. Esta afirmação revela uma verdade dura, mas poderosa. Ninguém pode fazer você perder o controle a menos que você permita. Quando alguém o insulta, se você ficar com raiva, significa que você entregou o controle de suas emoções a eles. Se uma situação inesperada o fizer entrar em pânico, é porque você permitiu que isso dominasse sua mente. Pense em alguém que você admira. Pode ser um ex-professor, um chefe respeitado ou até mesmo um amigo que permanece calmo em todas as circunstâncias. Você já se perguntou por que eles não perdem a paciência facilmente? O que os permite sorrir mesmo diante das críticas? Não é porque eles nunca sentem raiva ou decepção, mas porque eles entendem um princípio importante. Perder o controle é uma escolha, e eles escolhem não perdê-lo. Uma história instigante. Um dia, em um trem lotado na hora do rush, um jovem homem acidentalmente pisou no pé de um velho. O jovem imediatamente se desculpou, mas o velho simplesmente assentiu. Continuou lendo seu livro e não disse nada. Outro passageiro, testemunhando a cena, curiosamente perguntou: por que você não está chateado? Se fosse eu o teria repreendido. O velho apenas sorriu e disse que não fez isso de propósito, e não quero perder meu tempo ficando com raiva. Minha raiva não vai aliviar a dor no meu pé. Ela só vai sobrecarregar minha mente. O que podemos aprender com esta história? A maioria das pessoas acredita que deve reagir quando confrontada com uma situação indesejável, que a raiva, a frustração ou a ansiedade são inevitáveis. Mas na realidade, as emoções são meramente o resultado de como interpretamos os eventos. Uma pessoa pode ver furar a linha como um ato desrespeitoso e ficar furiosa. Outra pode ver isso como um teste de paciência. Uma pessoa pode encarar a crítica como um insulto pessoal, enquanto outra pode vê-la como uma oportunidade de aprender. Então, como podemos treinar nossas mentes para evitar perder o controle? Primeiro, reconheça que você sempre tem uma escolha. Quando uma emoção negativa surge, pare e pergunte a si mesmo: minha reação será útil se a resposta for não? Por que desperdiçar energia com isso? Lembre-se de que o silêncio às vezes é mais poderoso do que qualquer refutação. Um comportamento calmo pode perturbar os outros. Mais de uma dúzia de palavras argumentativas. Segundo, pratique o controle de seus pensamentos quando perceber que sua mente está sendo tomada pela raiva ou ansiedade. Lembre-se de que não posso controlar os outros, mas posso me controlar. Isso não significa que você deve tolerar ou aceitar todas as irregularidades, mas que você deve aprender a responder com sabedoria em vez de ser guiado pela emoção. Por fim, lembre-se de que a verdadeira força não está na capacidade de reagir ferozmente, mas mantendo a calma absoluta, mesmo quando tudo ao seu redor estiver caótico. Quando você domina a arte da paz interior, nada pode abalar você
E esse é um dos princípios básicos do estoicismo. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar como o percebe. Perder o controle ou não é sempre sua escolha. 6. Não fique preso no passado ou no futuro. Você já se arrependeu de uma oportunidade perdida ou se preocupou com coisas que ainda não aconteceram? Você já se viu preso entre duas realidades incontroláveis? O passado que se foi e o futuro que não chegou? Chegou. É assim que muitas pessoas vivem, ou melhor, quantas pessoas existem. Mas se você quiser treinar sua mente para permanecer calma em qualquer situação, primeiro você deve aprender a se libertar desse ciclo vicioso. Uma das lições mais importantes do estoicismo é viver plenamente no presente, porque essa é a única coisa que você realmente possui. Marco Aurélio, um dos grandes imperadores romanos e também um filósofo estoico, disse uma vez: lembre-se de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, todo o resto de sua vida já passou, ou ainda não se foi. Revelou que esta citação não é apenas uma filosofia abstrata, mas um lembrete prático. Muitas vezes nos atormentamos com memórias imutáveis ou cenários futuros incertos, mas quando fazemos isso, perdemos o único momento em que realmente temos controle sobre o presente. Quando a mente está presa no passado, não podemos mudar nada. Quando a mente está perdida no futuro, apenas criamos mais estresse. Mas quando nos concentramos no presente, temos o poder de agir para mudar e nos controlar. Como podemos treinar essa habilidade? A chave está na atenção plena, uma técnica que os filósofos estoicos praticam há milhares de anos. Não exige que você medite por horas ou se desconecte do mundo real. Envolve simplesmente um foco consciente no presente, uma clara consciência da sua respiração, das sensações do seu corpo e do seu entorno, toda vez que sua mente divagar para o passado ou o futuro. Traga-a suavemente de volta ao presente. Há uma história instigante sobre o campeão de tênis Novak Djokovic. Ele certa vez admitiu que, no passado, costumava ficar obcecado com perdas anteriores ou temia o resultado da próxima partida. Esses pensamentos o impediram de se concentrar e se controlar em momentos cruciais. Porém, tudo mudou quando Djokovic aprendeu a viver cada ponto do jogo. Em vez de perder tempo pensando em erros passados ou se preocupando com coisas que ainda não tinham acontecido, ele aprendeu a se concentrar completamente no momento presente. Conforme ele começou a mudar sua mentalidade, as perdas não o assombravam mais. Cada ponto, cada chute, se tornou uma oportunidade de demonstrar calma e decisão. Foi esse controle emocional e foco nos detalhes que o ajudaram não apenas a superar desafios em cada partida, mas também superar até mesmo os oponentes mais difíceis. A jornada de Djokovic mostra que o sucesso não é apenas sobre habilidade técnica, mas também sobre a capacidade de controlar a mente e se concentrar no que está acontecendo bem na sua frente. Isso é verdade não apenas nos esportes, mas em todas as áreas da vida. Se você deixar o passado e o futuro controlarem você, você nunca viverá de verdade. Mas se você se concentrar no presente, encontrará paz, força e a capacidade de tomar melhores decisões. Então, o que acontece com você? Você costuma ficar preso em velhas memórias ou se preocupar com o futuro? Seus pensamentos nos comentários abaixo. 7. A vida é caótica, mas a calma está dentro de você. A vida é uma série de eventos imprevisíveis. Você pode acordar pronto para um dia maravilhoso, mas em poucos momentos tudo pode mudar drasticamente. Uma mensagem inesperada, uma discussão acalorada ou um problema imprevisto. O caos é a natureza deste mundo, mas há uma coisa: você sempre pode controlar sua mente e suas reações. Você já percebeu que sua calma em meio à turbulência é sua maior força? Quando tudo ao seu redor fica tenso, quando as pessoas são facilmente tomadas pelo pânico, aquele que consegue manter a mente quieta é o verdadeiro vencedor. Você não tem controle sobre o mundo exterior, mas tem controle total sobre como reage. Haja quando realmente entender isso,
você encontrará força. O silêncio não é fraqueza ou dor. É uma forma do mais alto poder. O poder de alguém que pode se controlar em qualquer circunstância. Imagine que você está dirigindo em uma estrada lotada. Outro motorista de repente corta na sua frente fazendo você pisar no freio. Você pode ficar com raiva imediatamente. Buzine alto e grite palavras duras, mas pergunte a si mesmo se isso. A reação muda a situação, ela fará você se sentir melhor ou só vai te deixar mais estressado. Agora imagine um cenário diferente. Quando essa situação acontece, você respira fundo e percebe que a raiva não vai te ajudar a escolher continuar dirigindo com calma. Concentrando-se na sua jornada em vez de deixar a raiva assumir o controle naquele momento, você não apenas permanece calmo, mas também evita tomar decisões impulsivas que podem levar a consequências piores na vida. Momentos como esse acontecem todos os dias. Alguém diz alguma coisa. Ofensivo para você, um projeto é cancelado no último minuto. Alguém traz sua confiança, mas não importa a situação. O importante não é o que aconteceu, mas como. Você responde quando você deixa suas emoções explodirem descontroladamente. Você está dando seu poder às circunstâncias externas. Mas quando você fica calmo, você está assumindo o controle de sua própria vida. Quando alguém está com raiva, eles querem que você fique com raiva também quando alguém está ansioso. Eles esperam que você se preocupe com eles. Entretanto, se você consegue manter sua calma, você se recusa a torne-se uma vítima de suas emoções. A calma não é indiferença ou evitação. É a capacidade de se autorregular para não ser puxado para a espiral negativa que eles estão criando. Você pode aprender a controlar sua calma em situações cotidianas. Veja um exemplo simples. Uma discussão familiar. Alguém diz algo que faz você querer responder imediatamente. Você sente seu coração disparado, seu corpo tenso, sua mente cheia de respostas, mas em vez de responder imediatamente, você escolhe fazer uma pausa por um momento. Você percebe que o silêncio pode. Às vezes, a resposta mais forte é quando você não reage da maneira que os outros esperam. Eles terão que encarar suas próprias palavras. Eles podem perceber seu erro, ou pelo menos, não serão capazes de arrastá-lo para a tempestade emocional que estão criando. A verdadeira vitória não está em quem tem a última palavra, mas em quem mantém o controle melhor. Haverá momentos em que a vida o desafiará com dificuldades inevitáveis, mas lembre-se de que as circunstâncias não definem você, apenas como você responde. A grande poder no silêncio não é fraqueza, mas o máximo. Expressão de força interior. Quando você aprende a permanecer calmo em qualquer situação, você não apenas controla suas emoções, mas também controla seu destino. Então, quando as tempestades da vida vierem, você deixará que elas o levem embora ou permanecerá firme no silêncio da força? A resposta está dentro de você. 8. Não deixe as circunstâncias definirem você. A vida é um fluxo infinito de eventos. Às vezes nascemos na adversidade, crescemos em sociedade. Olha para ele com pena, como se seu destino já estivesse selado. A princípio ele acredita nessas palavras. Ele pensa que a pobreza é uma sentença que ele não tem o direito de sonhar com nada além do que ele tem. Mas então, um dia, ele percebe algo. As circunstâncias são apenas um pano de fundo temporário, não uma identidade eterna. Se ele continua aceitando o que os outros impõem a ele, se ele deixa as circunstâncias defini-lo, ele mesmo será aquele que impedirá seu próprio futuro. E assim, ele começa a mudar aos poucos. Ele aprende, treina, busca oportunidades e avança persistentemente. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos a isso. Épicos, um dos grandes filósofos estoicos, disse uma vez que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A citação resume a filosofia central da calma diante da adversidade. O que você passa não define quem você é a sua atitude em relação a essas experiências que realmente o molda.
Ao enfrentar desafios, você tem duas opções: deixar as circunstâncias definirem você ou definir a si mesmo por meio de como você responde. Aqueles que deixam as circunstâncias controlá-los se sentirão impotentes. Culpe seu destino e acredite que não tem como mudar sua realidade. Mas aqueles que entendem o espírito do estoicismo tomarão uma decisão diferente. Abordagem: eles aceitam a realidade, mas não deixam que ela limite seu pensamento. Eles buscam soluções. Em vez de chafurdar em reclamações voltando à história do menino pobre, o que o fez mudar não foi um milagre, mas uma nova mentalidade. Eu não sou minhas circunstâncias. Eu posso me tornar qualquer um se eu persistir e me esforçar o suficiente. Ele percebeu que os limites que os outros colocaram nele só têm poder se ele os aceitar. E com determinação ele finalmente superou todas as barreiras, se tornando bem-sucedido em seu próprio caminho. Você pode estar em uma situação indesejável. Talvez você tenha nascido em dificuldades ou está enfrentando desafios que parecem opressores. Mas lembre-se de que você não é definido pelo que está passando. Enfrentando a adversidade com calma, sem permitir que as circunstâncias abalem sua crença em si mesmo, é a essência de uma mentalidade estoica quando alguém tenta rotulá-lo. Quando o mundo quer que você acredite que não pode mudar, fique em silêncio, enfrente a verdade e lembre-se de que não sou limitado pelas circunstâncias. Sou eu quem cria meu próprio caminho. E quando você mantém a compostura em qualquer situação, quando você entende que a verdadeira força está em como você reage ao mundo, nada pode abalar você. A calma não é uma reação natural, é uma habilidade que precisa ser cultivada. Filósofos estoicos, como Marco Aurélio Sêneca e Épico, enfatizam que é o nosso pensamento, não as nossas circunstâncias, que determina a paz interior. Quando você aprende a controlar suas reações, você não apenas domina suas emoções, mas também controla como o mundo afeta você. Silêncio poderoso, uma atitude calma e a capacidade de permanecer firme são as estações manifestas de uma mente disciplinada. Então, o que dizer de você em sua vida diária? Você já aplicou a calma estoica? Existem situações em que você acha difícil controlar suas emoções? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir sua perspectiva. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem possa precisar e se inscrever no canal para não perder o próximo conteúdo sobre estoicismo. Há muitas outras lições profundas esperando por você nos vídeos, além deste. Continue explorando. Vejo você no próximo vídeo.